Esta é a história de uma traição que ultrapassa os limites do sangue e da sanidade. Clarice sempre soube que, para seus pais, ela era apenas um rascunho, enquanto sua irmã, Patrícia, era a obra-prima. Mas ela nunca imaginou que o favoritismo se transformaria em uma conspiração cruel para tomar seu bem mais precioso, seu filho. Quando a ganância de uma herança milionária entra em conflito com o instinto materno, o resultado é uma queda, literal e figurada, para o abismo. Prepare-se para acompanhar uma jornada de dor extrema, segredos de família enterrados sob o mármore de uma mansão no Morumbi e uma vingança arquitetada com a precisão de quem não tem mais nada a perder. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu nunca soube o que era ser amada por inteiro. Sabe aquela sensação de ser apenas o rascunho de um projeto que deu errado? Era assim que eu me sentia toda vez que entrava na mansão dos meus pais, no alto do Morumbi. O cheiro de lustra-móveis caro e café gourmet sempre me dava náuseas, não pelo aroma em si, mas pelo que ele representava, uma perfeição de fachada que escondia uma podridão emocional sem precedentes. Naquela manhã de terça-feira, o céu de São Paulo estava cinzento. Uma garoa fina e gelada batia contra as vidraças imensas da sala de estar. Eu segurava meu filho, o pequeno Bernardo, de apenas 3 meses, apertado contra o meu peito. Ele era a única coisa quente e real naquele lugar de mármore frio. Minha mãe, Beatriz, estava sentada na poltrona de veludo azul, segurando uma xícara de porcelana que custava mais do que o aluguel do meu apartamento na periferia. Ela nem sequer olhou para o neto. Seus olhos estavam fixos em Lorena, minha irmã mais velha, que choramingava dramaticamente no sofá oposto. Lorena sempre foi a obra-prima. Cabelos impecáveis, roupas de grife e uma incapacidade absoluta de lidar com qualquer frustração. O problema da vez, ela não podia engravidar. E tás na cabeça distorcida dos meus pais, isso era uma tragédia nacional, não por empatia a ela, mas porque o testamento do meu falecido avô, o Dr. Arnaldo, era bem claro. A maior parte da holding da família passaria para o primeiro neto homem que carregasse o sobrenome. Clarice, por favor, seja razoável, disse meu pai, Otávio, entrando na sala com aquele passo pesado que sempre me fazia estremecer. Ele exalava cheiro de charuto e de um autoritarismo que o dinheiro só fazia piorar. Você vive em um cubículo. Não tem estrutura. Bernardo merece o melhor. Merece o sobrenome que a Lorena pode dar a ele oficialmente. O melhor. Minha voz saiu trêmula, mas carregada de uma indignação que fervia no meu sangue. O melhor é a mãe dele, pai. Eu sou a mãe dele. Vocês estão falando como se ele fosse um objeto, uma peça de xadrez para garantir que o dinheiro do vovô não saia das mãos da Lorena. Não seja egoísta. Lorena explodiu, levantando-se e limpando uma lágrima falsa. Eu perdi 3 gestações, Clarice. Eu mereço ser feliz. Você sempre teve tudo tão fácil. Até esse bebê você conseguiu sem esforço. Eu tenho a estrutura, eu tenho o dinheiro, eu posso dar a ele uma vida de príncipe. Você só vai dar a ele privação. Eu olhei para ela incrédula. Tudo tão fácil. Eu trabalhava 10 horas por dia em um telemarketing para pagar minha faculdade de pedagogia, enquanto ela viajava para a Europa com o cartão de crédito do papai. Senti o coração do Bernardo bater contra o meu, um ritmo rápido e assustado. Ele parecia sentir a toxicidade daquele ambiente. A resposta é não. Nunca. Eu me levantei, ajeitando a manta de algodão simples dele. Eu vim aqui achando que vocês queriam conhecer o neto de vocês, que talvez o nascimento dele amolecesse o coração de mármore que vocês têm. Mas vocês só querem um herdeiro para os seus negócios. Eu vou embora. Você não vai a lugar nenhum com esse iti, rosnou meu pai. Ele chamou meu filho de isso, como se fosse uma mercadoria estragada que precisava de uma embalagem nova. Tentei caminhar em direção à porta, mas Otávio bloqueou meu caminho. Ele era um homem alto, que frequentava a academia do clube todas as manhãs, e sua presença física sempre foi uma ferramenta de intimidação. Beatriz e Lorena apenas observavam, como se estivessem assistindo a um espetáculo de teatro, onde o vilão finalmente decide agir. Clarice, escute bem, meu pai disse.
sua voz baixando para um tom perigosamente calmo. O Dr. Arnaldo deixou 40% das ações para o primeiro neto. Se você entregar o menino para a Lorena criar, nós faremos um acordo. Você recebe uma mesada vitalícia, um apartamento bom nos Jardins e some da vida dele. Se não, você vai sair daqui com as mãos abanando e eu vou garantir que você perca a guarda por negligência. Eu tenho os melhores advogados de São Paulo. Você sabe disso. Você é um monstro. Eu cuspi as palavras, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e salgadas. Eu prefiro morrer de fome do que vender meu filho para vocês. Desviei dele e comecei a subir a escadaria de mármore travertino que levava ao hall de entrada superior, onde minha bolsa estava. Eu precisava pegar minhas coisas e sair daquela casa maldita. Meus pés ecoavam no silêncio pesado da mansão. Eu estava na metade da escada, meu braço esquerdo sustentando o peso do Bernardo e a mão direita buscando o corrimão de madeira maciça, quando ouvi os passos rápidos atrás de mim. Livre-se disso, Clarice, livre-se dessa teimosia. A herança é dela. O grito do meu pai ecoou pelo vão central. Eu me virei, pronta para gritar de volta, mas não tive tempo. Senti as mãos grandes e pesadas do meu pai atingirem minhas costas com uma força brutal. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. O cheiro do perfume de Lorena, que estava logo atrás dele, se misturou ao cheiro de metal do corrimão. Eu não tive onde me segurar. Meu único pensamento foi proteger o Bernardo. Eu girei meu corpo no ar, tentando usar minhas costas como escudo. O impacto foi violento. O som do meu corpo batendo contra os degraus de pedra parecia o de galhos secos se quebrando. Dor. Uma dor aguda, lancinante, que subiu pela minha coluna e explodiu na minha cabeça. Rolei por 6, 7 degraus, até que o mundo parou de girar. Eu estava estirada no patamar intermediário. Minha visão estava turva, manchada por pontos pretos. Tentei respirar, mas o ar parecia ter se transformado em chumbo. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante, quebrado apenas pelo choro agudo e desesperado do meu filho. "O que você fez, Otávio?" Ouvi o sussurro da minha mãe, mas não havia arrependimento em sua voz, apenas medo das consequências. "Ela caiu", meu pai disse, a voz trêmula, mas já começando a montar a mentira. "Ela se desequilibrou. Foi um acidente. Lorena, pegue o bebê, agora." Eu tentei me mexer. Tentei esticar o braço para alcançar o Bernardo, que tinha escorregado dos meus braços e estava a poucos centímetros de mim, chorando no chão frio. Mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse desconectada de mim mesma da cintura para baixo. "Não toque nele." Eu tentei gritar, mas apenas um fio de sangue e um gemido saíram da minha boca. Lorena desceu os degraus, seus saltos estalando como tiros no mármore. Ela estendeu as mãos para o meu filho, um sorriso doentio começando a se formar em seu rosto. Foi nesse exato momento que a pesada porta dupla de carvalho da entrada principal se escancarou com um estrondo. O vento frio da rua invadiu a sala, trazendo o cheiro de chuva e asfalto. Um homem parou na soleira, alto, vestindo um sobretudo escuro, com olhos que pareciam chamas azuis em meio à penumbra. Meu pai, que já estava descendo para me ajudar, parou no meio do caminho. Ele ficou pálido, a cor fugindo de seu rosto instantaneamente. Suas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. "Você..." gaguejou meu pai, a voz falhando. "O que você está fazendo aqui? Você deveria estar morto." Eu pisquei, tentando focar a visão. Quem era aquele homem que fazia o poderoso Otávio tremer como uma folha? A dor era uma criatura viva, com garras de brasa, escalando cada vértebra da minha coluna. Eu sentia o mármore gelado contra a minha bochecha e o gosto ferroso do sangue que escorria do meu lábio partido. Mas nada doía tanto quanto o som do choro do Bernardo, um som que parecia rasgar o ar abafado daquela mansão. Eu via, de relance, os sapatos de verniz do meu pai parados a poucos centímetros do meu rosto. Ele não se abaixou para me socorrer. Ele não perguntou se eu estava viva. Ele apenas tremia, os olhos fixos no homem que acabara de cruzar a porta. O desconhecido deu um passo à frente. O som de suas botas, pesadas contra o piso caro,
Era como o bater de um martelo em um julgamento. Ele ignorou o luxo. Ignorou as estátuas de bronze e as pinturas pretensiosas nas paredes. Ele caminhou direto até o Bernardo, com uma delicadeza que contrastava com sua figura imponente e o sobretudo molhado pela garoa paulistana. Ele pegou meu filho do chão. Shh! Já passou, pequeno. Você está seguro agora. A voz dele era um barítono profundo, carregado de uma autoridade que eu nunca ouvira em ninguém. Bernardo, milagrosamente, silenciou o choro quase instantaneamente, apenas soluçando contra o peito do estranho. O homem então se virou para o meu pai. A luz do lustre de cristal refletia no rosto do recém-chegado, revelando cicatrizes leves perto da têmpora e um olhar que parecia carregar o peso de 1000 invernos. Arthur, a voz da minha mãe, Beatriz, saiu como um sopro espremido. Ela se segurava no encosto da poltrona, os nós dos dedos brancos. Não é possível. Disseram que você tinha morrido naquele acidente em Genebra. Há 10 anos. Arthur. O nome ecoou na minha mente obscurecida pela dor. Arthur Medeiros. O irmão mais novo do meu pai. A ovelha negra de quem ninguém falava. Eu tinha memórias vagas dele, de quando eu era bem pequena. Ele era o tio que me trazia livros em vez de joias. O homem que se recusara a entrar nos negócios sujos da família e que, segundo a versão oficial do meu pai, tinha dissipado sua parte da herança e morrido em uma explosão de carro na Suíça. A notícia da minha morte foi extremamente conveniente para os negócios de vocês. Não foi, Otávio? Arthur disse, aproximando-se do meu pai. Facilitou muito a transferência das ações da holding para o seu nome. Mas eu não estou morto. E, pelo que vejo, os seus métodos de negociação continuam os mesmos. Empurrar a própria filha de uma escada? Você sempre foi um covarde, mas hoje você se superou. Foi um acidente, gritou Lorena, recuperando a voz, embora seus olhos estivessem injetados de puro ódio. Ela se desequilibrou. E quem é você para entrar aqui assim? Devolve esse bebê. Ele é meu. Arthur soltou uma risada curta e sem humor, um som seco que me deu calafrios. Ele olhou para mim, ainda caída, e depois para Lorena. Ele não é seu, Lorena. Ele nunca será seu. E se você der mais um passo, eu garanto que a próxima coisa que você vai segurar serão as grades de uma cela. Eu tentei falar, tentei dizer o nome do meu filho, mas um espasmo de dor na base da minha nuca me fez apagar por alguns segundos. Quando abri os olhos novamente, Arthur estava agachado ao meu lado, ainda segurando Bernardo com um braço, enquanto a outra mão repousava suavemente no meu ombro. O cheiro dele era de chuva, tabaco de boa qualidade e algo que me remetia à segurança. Clarice, olhe para mim, ele pediu, a voz suave agora. Não tente se mexer. Eu já chamei o SAMU e a polícia. Eles estão a caminho. Polícia? Meu pai rugiu, a palidez dando lugar a um vermelho colérico. Você está louco? Nesta casa não entra polícia. Saia daqui agora, Arthur. Pegue o que quiser. Eu te dou dinheiro. Eu te dou o que você veio buscar. Mas leve essa sua justiça barata para longe da minha família. Eu não vim buscar dinheiro, Otávio. Eu vim buscar o que sobrou da dignidade deste sobrenome. Arthur respondeu, sem sequer se virar para ele. E a polícia já está no portão. Lá fora, as sirenes começaram a cortar o silêncio do bairro nobre. O som azul e vermelho começou a refletir nas janelas altas, transformando a sala de estar em uma cena de crime frenética. Eu via o pânico nos olhos de Lorena. Ela olhava para o pai, esperando que ele resolvesse tudo com um estalar de dedos ou um suborno, como sempre fizera. Mas Arthur não era alguém que pudesse ser comprado. Os policiais entraram. Eram 3, liderados por um sargento de rosto severo, que parecia não se impressionar com a magnitude da mansão. Arthur se identificou e, com uma precisão cirúrgica, relatou o que vira ao entrar. Eu no chão, o bebê abandonado e a ameaça iminente. Ele me empurrou. Eu consegui sussurrar quando um dos paramédicos se aproximou com uma maca e um colar cervical. Minha voz era um rastro de poeira. Ele disse para eu me livrar do meu filho. Por causa da herança, o sargento olhou para o meu pai. Otávio tentou sua tática habitual de intimidação, estufando o peito e falando sobre seus contatos no governo e na corregedoria.
Mas a presença de Arthur ali, como testemunha, parecia anular qualquer poder que meu pai achasse que tinha. Senhor, vamos precisar que todos venham à delegacia, disse o policial. E a senhora? Ele olhou para mim enquanto os paramédicos me imobilizavam. Vai direto para o hospital. Enquanto me erguiam na maca, a dor me fez ver estrelas. Eu senti o movimento, o balanço desconfortável e o medo de nunca mais conseguir andar me atingiu como um soco. Mas antes de atravessar a porta, senti uma mão segurar a minha mão fria. Era Arthur. Ele ainda segurava Bernardo, que agora dormia exausto no vão do seu braço. Eu vou com ele para o hospital, Clarice. Eu não vou deixar que ninguém chegue perto do seu filho. Prometo pela minha vida. Eu quis agradecer, mas a escuridão estava me puxando novamente. A última coisa que vi antes de as portas da ambulância se fecharem foi o rosto do meu pai, algemado, sendo conduzido para a viatura sob a garoa fina de São Paulo. A herança que eles tanto queriam tinha acabado de se tornar a corda com a qual eles mesmos se enforcariam. O trajeto até o Hospital das Clínicas foi um borrão de luzes de neon e o som rítmico do monitor cardíaco. Cada solavanco da ambulância era um lembrete da traição. No hospital, o cheiro de antisséptico e o brilho clínico das luzes de LED substituíram a opulência da mansão. Eu fui levada para a ala de trauma. Raios-X, tomografias, vozes médicas discutindo termos técnicos que eu não compreendia totalmente. Suspeita de lesão na medula, edema na região lombar, fratura de costela, ouvi alguém dizer. Eu estava sozinha naquele deserto de lençóis brancos, lutando contra o pânico. Até que, horas depois, a porta do quarto se abriu. Arthur entrou. Ele não estava mais com o Bernardo. Explicou que o menino estava na berçário da pediatria sob vigilância policial e de uma enfermeira que ele mesmo contratara para garantir. Você precisa descansar, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Os médicos disseram que você teve sorte. O impacto foi feio, mas não houve rompimento da medula. Você vai precisar de fisioterapia e tempo, mas vai voltar a andar. Por que você... Voltou, Arthur? Perguntei, as lágrimas finalmente caindo sem resistência. Por que agora? Ele olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo que parecia ser um trabalho pesado. Eu recebi uma carta, Clarice, do seu avô, o Dr. Arnaldo. Ele me enviou um documento secreto meses antes de morrer, dizendo que temia o que o Otávio faria se o testamento fosse o que é. Ele me pediu para vigiar. Eu demorei a chegar, e quase foi. Tarde demais. Mas agora eu estou aqui, e nós vamos destruir o império que seu pai construiu sobre mentiras. Ali, naquele quarto de hospital, com o corpo quebrado, mas a alma começando a endurecer como aço, eu entendi que a queda daquela escada não era o fim. Era o degrau inicial da minha ascensão, e de uma vingança que nenhum dinheiro no mundo seria capaz de pagar. O cheiro de iodo e álcool, 70%, se tornou minha nova realidade. No Hospital das Clínicas, o tempo não seguia o ritmo frenético da Avenida Doutor Arnaldo, que eu via da fresta da janela do meu quarto no 8º andar. Ele se arrastava entre o gotejar do soro e o bip incessante do monitor cardíaco. Cada movimento era um lembrete da traição. Para girar o pescoço, eu sentia o puxão dos pontos na nuca. Para respirar fundo, a costela fraturada protestava com uma pontada que me tirava o fôlego. Mas a pior dor não estava nos ossos, estava no vazio dos meus braços. Bernardo não estava comigo. Naquela manhã de quinta-feira, uma enfermeira de meia-idade chamada Eunice entrou no quarto para trocar meu curativo. Ela tinha mãos calejadas, mas um toque surpreendentemente leve. A senhora tem visitas, Clarice, disse ela, ajustando o travesseiro com uma eficiência materna. Um senhor alto, de sobretudo. Ele está com um bebê. Meu coração deu um solavanco. Arthur entrou logo em seguida. Ele parecia exausto, com olheiras profundas marcando o rosto, mas Bernardo estava aninhado em seu colo, dormindo profundamente em um macacãozinho azul que eu nunca tinha visto. Ele está bem, Arthur sussurrou, aproximando-se da cama para que eu pudesse tocar a mãozinha minúscula do meu filho. Eu comprei algumas roupas e fraldas. A polícia permitiu que ele ficasse sob minha tutela temporária, já que você está hospitalizada e...
Bem, dado o que aconteceu na mansão, eu toquei a pele quente do Bernardo e, pela primeira vez em 48 horas, senti que meus pulmões realmente funcionavam. As lágrimas vieram sem aviso, molhando o lençol áspero do hospital. Eles tentaram, Arthur, eles tentaram tirar ele de mim como se fosse uma mercadoria. Minha voz saiu rouca, uma vibração dolorida na garganta. O papai, ele não hesitou. Ele me empurrou, como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a passagem. Arthur sentou-se na poltrona de metal ao lado da cama. Ele colocou o bebê cuidadosamente no berço hospitalar móvel e se inclinou para a frente, cruzando as mãos grandes. Seu pai sempre viu as pessoas como ativos ou passivos, Clarice. Você se tornou um passivo quando decidiu ter o Bernardo e não se submeter às regras dele. O que ele fez foi um crime, e eu vou garantir que ele pague por cada centímetro daquela escada. Mas preciso que você entenda uma coisa. A briga está apenas começando. O que você quer dizer? Ele foi preso em flagrante. A polícia viu tudo, eu disse, tentando encontrar lógica no meio do caos. Em São Paulo, para homens como o Otávio, o flagrante é apenas um contratempo caro, Arthur explicou, com um amargor na voz que sugeria anos de batalhas perdidas. Ele já acionou o melhor escritório, de advocacia da Faria Lima. Eles vão alegar que foi uma queda acidental, que você estava instável emocionalmente devido ao puerpério e que ele tentou te segurar. Lorena e sua mãe vão confirmar essa versão. Elas já estão sendo preparadas para depor. Senti um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado do hospital. A traição de meu pai era brutal, mas a cumplicidade silenciosa da minha mãe e o desejo doentio de Lorena eram venenos que corroíam qualquer esperança de justiça simples. E as provas? E você? Você viu? Eu quase gritei, mas a dor na costela me forçou a baixar o tom. Eu cheguei segundos depois do empurrão. Vi você caída e ele em cima da escada. É a minha palavra contra a deles. E eu sou oficialmente um homem que o voltou dos mortos, com um histórico de desavenças familiares. Eles vão me pintar como um oportunista tentando dar um golpe na holding. Arthur se levantou e caminhou até a janela, observando o mar de prédios cinzentos de São Paulo. Ele tirou do bolso interno do sobretudo um envelope de couro antigo, desgastado nas bordas. É por isso que não vamos jogar o jogo deles, Clarice. Vamos jogar o jogo do seu avô. O Dr. Arnaldo sabia que o Otávio era um sociopata corporativo. Ele deixou este documento comigo na Suíça. Não é apenas um testamento, é um dossiê. Seu pai vem desviando dinheiro da holding há 15 anos, usando empresas de fachada no Panamá para esvaziar o patrimônio que deveria ser seu e da Lorena. O motivo de ele querer o Bernardo como herdeiro da Lorena não é apenas o dinheiro do vovô, é para encobrir um rombo bilionário. Se o neto for criado pela Lorena, ele tem o controle total das ações por mais 18 anos. Se o neto ficar com você, as contas serão auditadas por advogados independentes. E aí o castelo de cartas cai. Eu olhei para o envelope. Ali dentro estava a chave para a destruição do homem que me dera a vida e quase a tirara. Eu sempre achei que a herança era uma bênção que eu não queria, mas agora percebia que era a arma que eu precisava. De repente, batidas fortes na porta interromperam a conversa. Antes que Arthur pudesse reagir, a porta se abriu e Beatriz, minha mãe, entrou. Ela estava impecável, usando um conjunto de seda pérola e óculos escuros de grife que escondiam seus olhos. Ela exalava um perfume caro que, naquele ambiente, cheirava a hipocrisia. Arthur, saia, disse ela, sem nem olhar para mim de imediato. Este assunto é de família. Eu sou a família dela agora, Beatriz, Arthur respondeu, bloqueando o caminho dela com sua estatura imponente. Você perdeu esse título quando ficou assistindo sua filha rolar uma escada de mármore e não moveu um dedo para ajudá-la. Beatriz finalmente tirou os óculos. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de tristeza. Eram olhos de quem não dormia por puro nervosismo. Ela contornou Arthur e parou ao lado da minha cama. Ela não tentou me beijar ou segurar minha mão. Ela apenas colocou uma bolsa de couro sobre a mesa de cabeceira. Clarice, seja sensata, começou ela, a voz carregada daquela condescendência que me assombrou. A vida inteira. O que aconteceu foi uma tragédia.
Um erro de percurso. Seu pai está devastado. Ele não teve a intenção, foi um momento de exaltação. Se você levar isso adiante, vai destruir o nome da nossa família. Vai destruir a holding. De onde você acha que virá o dinheiro para o seu tratamento? Para a faculdade desse menino? Do meu trabalho, mãe. Coisa que você nunca soube o que é. Respondi, minha voz ganhando uma força que eu não sabia que ainda possuía. Eu não quero o dinheiro sujo de vocês. Eu quero que ele pague. Ele não vai pagar, querida. Beatriz deu um sorriso triste e gélido. Ele já conseguiu um habeas corpus. Estará em casa hoje à noite. E Lorena já entrou com um pedido de medida cautelar para tirar o Bernardo de você, alegando que você sofre de surtos psicóticos e tentou se matar com o bebê no colo naquela escada. Temos o depoimento de 2 funcionários da casa confirmando. O mundo pareceu girar. Eles não estavam apenas mentindo. Eles estavam reescrevendo a realidade para me transformar em uma vilã suicida. O pânico começou a subir pela minha garganta. Mas Arthur colocou a mão no meu ombro. O aperto dele era firme, ancorando-me no presente. Já chega, Beatriz, Arthur disse, a voz como um trovão contido. Você veio aqui fazer ameaças, mas esqueceu que eu conheço os podres do Otávio melhor do que você. Diga ao seu marido que o jogo mudou. Se ele der mais um passo contra a Clarice ou contra esse bebê, eu entrego o dossiê da Suíça para o Ministério Público e para a Receita Federal amanhã cedo. Ele não vai apenas para uma cela de delegacia. Ele vai para a papuda por décadas. Minha mãe empalideceu. O nome Suíça pareceu atingi-la como um tiro. Ela olhou de Arthur para mim. A máscara de perfeição. Finalmente rachando. Você não faria isso, ela sussurrou. Você também perderia tudo. Eu já perdi tudo 10 anos atrás, Beatriz. Agora, eu só tenho a justiça para buscar. Saiam daqui. Agora. Minha mãe pegou a bolsa, os dedos tremendo, e saiu do quarto sem olhar para trás. O silêncio que ficou era pesado, mas não era mais o silêncio da derrota. Eu olhei para o Bernardo, que se mexia no berço, e depois para Arthur. Eu preciso andar logo, eu disse, ignorando a dor aguda na coluna enquanto tentava me sentar. Eu preciso estar de pé para derrubar aquele homem. Nós vamos fazer isso juntos, Clarice, Arthur prometeu. Mas primeiro, você precisa se recuperar. A vingança é um prato que se come com a saúde em dia e a mente fria. Naquela noite, enquanto a garoa de São Paulo continuava a cair lá fora, eu não dormi. Eu planejei. Cada degrau que eu desci, sentindo meus ossos quebrarem, seria um ano de liberdade que eu tiraria do meu pai. A guerra estava declarada, e a herança, que deveria ser o prêmio de Lorena, seria agora o combustível do meu renascimento. A fisioterapia é uma forma silenciosa de tortura que a medicina chama de cura. 3 semanas haviam se passado desde que meu pai me transformara em um amontoado de ossos quebrados no patamar daquela escada. Eu estava agora em um centro de reabilitação ligado ao Hospital das Clínicas. O cheiro de borracha das esteiras, o som metálico das polias e o rangido rítmico das macas eram a trilha sonora dos meus dias. Eu usava um colete de estabilização que apertava meu tronco como uma armadura medieval, e cada tentativa de mover as pernas era uma negociação dolorosa com o meu próprio sistema nervoso. Vamos lá, Clarice. Mais 1 centímetro. Foque no dedão do pé direito, dizia. Marcos, meu fisioterapeuta, um homem de mãos firmes e voz paciente, que já tinha visto centenas de colunas destruídas em acidentes de trânsito na Marginal Pinheiros. Eu cerrava os dentes, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas e se misturar ao cheiro de antisséptico da minha pele. Eu olhava para as barras paralelas à minha frente, mas o que eu via era o rosto de Otávio. Eu via o momento exato em que ele empurrou meus ombros. Eu usava aquela raiva como combustível. A cada espasmo de dor, eu pensava, ele não vai me vencer. Eu vou caminhar até o tribunal, nem que seja a última coisa que eu faça. Arthur vinha me visitar todos os dias, sempre trazendo o Bernardo. Ver meu filho era o que me mantinha sã. Ele estava crescendo, alheio à guerra que se desenrolava acima de sua cabeça. Arthur tinha alugado um apartamento por temporada nos Jardins para ficar perto do hospital e contratado uma enfermeira de confiança, a dona Célia,
para cuidar do menino enquanto ele resolvia as questões legais. Eles não estão parados, Clarice, Arthur me disse naquela tarde, enquanto me ajudava a tomar um pouco de água após a sessão. Seus olhos estavam fixos na tela de um tablet. Lorena está fazendo o que sabe fazer de melhor, o espetáculo. Ele me mostrou o que parecia ser um portal de fofocas de alta sociedade de São Paulo. A manchete me deu náuseas. Tragédia no Morumbi. A luta de Lorena Medeiros para salvar o sobrinho das garras da depressão pós-parto da irmã. Havia uma foto da Lorena, com o rosto estrategicamente pálido e sem maquiagem, saindo de uma igreja. Na entrevista, ela afirmava que eu tinha tentado dar fim à própria vida e à do bebê em um surto psicótico, e que a família estava rezando pela minha recuperação mental, enquanto lutavam pela guarda do menino para garantir sua segurança. Ela é um gênio do mal, sussurrei, sentindo uma pontada de desespero. Eles estão preparando o terreno para o juiz. Se todos acreditarem que eu sou louca, o depoimento de que ele me empurrou vai ser descartado como alucinação. É uma tática clássica de gaslighting, Arthur respondeu, fechando o tablet com força. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu trouxe alguém para nos ajudar. Nesse momento, uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno cinza chumbo impecável e carregando uma maleta de couro, entrou no quarto. Seus cabelos eram curtos, tingidos de um castanho sóbrio, e seu olhar transmitia a frieza de quem já tinha visto o pior do ser humano em tribunais. Clarice, esta é a doutora Valéria Lemos, apresentou Arthur. Ela é especialista em direito de família e crimes de colarinho. Branco. Foi a única que não recuou quando ouviu o nome do seu pai. Muito prazer, Clarice, Valéria disse, sentando-se e abrindo a maleta. Eu vou ser direta. O cenário é complexo. Seu pai tem o delegado do distrito no bolso e o laudo pericial da escadaria foi inconclusivo. Os funcionários da casa assinaram depoimentos dizendo que não viram o empurrão, apenas ouviram seus gritos e te encontraram caída. Para a justiça, neste momento, você é uma mãe instável que sofreu um acidente. Mas ele me empurrou, eu insisti, a voz subindo de tom. O Arthur viu. Arthur é um irmão ressentido que voltou do exterior após 10 anos de ausência. O testemunho dele é valioso, mas não é definitivo. Valéria ajustou os óculos. O que precisamos é mudar o foco. Não vamos focar apenas na agressão física, vamos atacar a motivação, a herança e a fraude financeira. Ela tirou uma série de papéis do dossiê que Arthur trouxera da Suíça. Eram extratos bancários, contratos de gaveta e registros de empresas offshore. Seu pai usou o nome do seu avô para garantir empréstimos no BNDES para empresas que só existem no papel, explicou a advogada. Ele está lavando dinheiro da holding há anos, e a cláusula do testamento do Dr. Arnaldo é o que o mantém no poder. Se provarmos que ele tentou fraudar a linhagem sucessória, ou seja, forçar a adoção do Bernardo pela Lorena para manter o controle das ações, o crime se torna federal. E como provamos isso? Perguntei. Com a sua sanidade. Valéria me encarou seriamente. Amanhã, uma assistente social do Conselho Tutelar e um psicólogo judicial virão te avaliar, a pedido da advogada da Lorena. Eles querem um laudo de interdição. Se você falhar, se você gritar, se você parecer instável, nós perdemos o Bernardo. E se perdermos o Bernardo, perdemos a alavanca contra o seu pai. Passei a noite em claro. A dor na coluna parecia pulsar em sincronia com o meu medo. No quarto ao lado, eu ouvia os bips das máquinas e o som da chuva pesada de verão que costuma inundar as ruas de São Paulo no final da tarde. Eu pensava no Bernardo, no cheiro de bebê que ele exalava e na maneira como ele agarrava meu dedo mindinho com força. Ele era minha âncora. Às 10 da manhã seguinte, o comitê de execução, como eu os apelidei mentalmente, chegou. Eram 3 pessoas. A assistente social era uma mulher de rosto cansado, que parecia já ter visto misérias demais para se impressionar com a minha dor. O psicólogo era jovem, de óculos redondos, e mantinha uma expressão neutra, quase robótica. Atrás deles, para minha surpresa e horror, estava Beatriz, minha mãe. O que ela está fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme,
apesar do tremor nas mãos que eu escondia sob o lençol. A senhora Beatriz Medeiros é a curadora temporária indicada pela família, disse a assistente social. Ela tem o direito de acompanhar a entrevista. Minha mãe se sentou em um canto, em silêncio, como uma sombra elegante. Ela não me olhou nos olhos. Ela estava ali para garantir que eu quebrasse. O psicólogo começou com perguntas padrão, testando minha orientação no tempo e no espaço. Depois veio o golpe baixo. Clarice, sua irmã relata que, semanas antes do nascimento do Bernardo, você mencionou que não se sentia capaz de ser mãe, que se sentia sobrecarregada e que o bebê era um fardo para sua carreira na pedagogia. Isso procede? Isso é uma mentira deslavada, respondi, respirando fundo, buscando a calma que Arthur me ensinara a ter. Eu amo o meu filho. Eu planejei cada detalhe da chegada dele. O que Lorena está fazendo é projetar a própria obsessão dela em mim. Ela não quer ser mãe. Ela quer o patrimônio que o Bernardo representa. E sobre o incidente na escada, o psicólogo continuou, anotando algo em sua prancheta. Seu pai afirma que tentou te segurar quando você, em um estado de agitação, correu em direção ao vão. Ele diz que as marcas nas suas costas são dele, tentando te puxar de volta, não te empurrar. Meu pai mentiu a vida inteira para manter o controle daquela empresa, eu disse, olhando diretamente para a assistente social. Ele me deu um ultimato. Ou eu entregava meu filho para a Lorena, ou eu sairia daquela casa sem nada. Quando eu disse não, ele agiu. Ele não tentou me segurar. Ele gritou, livre-se disso. O disso era o meu filho. Minha mãe soltou um suspiro teatral no canto da sala. Clarice, querida, admita que você não está bem. Nós só queremos ajudar. Se você assinar os papéis de guarda para a Lorena, você pode focar na sua recuperação, ir para uma clínica na Suíça, descansar. Eu não vou para lugar nenhum, mãe. Eu a interrompi, a voz agora cortante como vidro. E você sabe a verdade. Você estava lá. Você viu a mão dele nas minhas costas. Como você consegue dormir sabendo que o homem que divide a cama com você quase matou a sua própria filha? O silêncio que se seguiu foi cortante. O psicólogo trocou um olhar rápido com a assistente social. Beatriz abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam ter morrido em sua garganta seca. A máscara de perfeição dela estava começando a descascar diante de estranhos. Terminamos por aqui, disse a assistente social, levantando-se. Faremos o relatório e o encaminharemos ao juiz da vara de família. Eles saíram, deixando o quarto impregnado com o cheiro do perfume de Beatriz e a tensão da minha incerteza. Arthur entrou logo em seguida. Seu rosto era uma mistura de preocupação e fúria contida. Você foi bem, Clarice. Foi impecável, ele disse, mas eu via que algo estava errado. O que foi, Arthur? O juiz acaba de expedir uma liminar de busca e apreensão, ele disse, sua voz falhando pela primeira vez. Baseado no depoimento dos funcionários e nos registros médicos iniciais de trauma psicológico, o Bernardo tem que ser entregue à Lorena até o final do dia. Ela vai levá-lo para a mansão. Senti como se estivesse caindo daquela escada novamente. O mundo perdeu o chão. A fisioterapia, a dor, os planos, tudo parecia inútil se meu filho estivesse nas mãos deles. Não, eles não podem fazer isso. Eu tentei me levantar da cama, esquecendo por um segundo que meu corpo estava quebrado. A dor lancinante na coluna me jogou de volta contra o colchão, e um grito de agonia escapou dos meus lábios. Eles podem, Clarice, mas eles acabaram de cometer o erro fatal. Arthur se aproximou e segurou meu rosto com as duas mãos. Eles acham que ganharam. Eles vão levar o Bernardo para a mansão no Morumbi esta noite. E é exatamente lá que nós vamos pegá-los. Valéria acabou de conseguir uma autorização judicial para uma perícia independente com luminol naquela escadaria. E eu acabo de vazar os documentos da fraude para o Ministério Público. A festa da Lorena vai durar poucas horas. Eu olhei para o teto, as lágrimas secando no meu rosto, dando lugar a uma determinação gélida. Eles queriam o meu filho na casa deles? Pois bem, o Bernardo seria o cavalo de Troia que destruiria o império dos Medeiros por dentro. A maca parecia mais fria do que o normal naquela tarde de quarta-feira. O som do choro do Bernardo ecoava pelo corredor do hospital,
afastando-se de mim como um eco de um sonho que se desintegrava. Eu estava imobilizada, presa por cintas e pela minha própria incapacidade física, enquanto via minha irmã, Lorena, carregar meu filho nos braços com um sorriso de triunfo que ela sequer tentava esconder dos policiais presentes. O cheiro do perfume, adocicado dela, algo caro, com notas de baunilha e deboche, ficou impregnado no ar do meu quarto, misturando-se ao odor metálico do meu desespero. Ele vai ficar bem, Clarice. Vai ter um quarto de príncipe, não aquele berço de segunda mão que você comprou. Ela sussurrou no meu ouvido antes de sair, a voz carregada de um veneno que nenhuma medicina poderia neutralizar. Quando a porta se fechou, o silêncio que se seguiu foi absoluto e devastador. Eu senti uma pressão no peito que não vinha da fratura nas costelas, mas da sensação de que o mundo tinha finalmente terminado de desmoronar. Arthur estava parado a poucos metros, os punhos cerrados ao lado do corpo, observando a cena com uma fúria contida que parecia fazer a temperatura da sala cair. Eles levaram ele, Arthur. Minha voz era um rastro de poeira, quase inaudível. Como o sistema pode ser tão cego? Como? Eles podem entregar um bebê para as pessoas que quase mataram a mãe dele? Arthur caminhou até mim e segurou minha mão. Seus dedos estavam frios, mas seu aperto era de aço. O sistema não é cego, Clarice. Ele é apenas lento e, às vezes, corrupto. Mas ele também é uma máquina que, uma vez acionada com a engrenagem certa, não para até esmagar quem estiver no caminho. Ele se inclinou mais perto. Escute bem. O Bernardo está na mansão. Otávio e Lorena acham que ganharam a guerra. Eles estão comemorando agora, abrindo um champanhe de R$ 5.000. E é nessa arrogância que eles vão se afogar. O plano de contenção. Enquanto eu lutava contra a vontade de gritar, Arthur e a doutora Valéria transformaram meu quarto de hospital em um centro de comando. Mapas da mansão, organogramas da holding e cópias do dossiê suíço estavam espalhados sobre a mesa de refeições. O cavalo de Troia. Bernardo não era apenas meu filho. Para a justiça, ele agora era a prova viva da vontade da família. Mas, ao levá-lo para a mansão, Lorena e Otávio haviam trazido o foco de toda a investigação para dentro de suas próprias paredes. A perícia com luminol. Valéria tinha conseguido uma ordem judicial extraordinária. Como houve um registro de queda acidental, com ferimentos graves, o local precisava ser preservado. Para a perícia técnica, algo que Otávio tinha conseguido adiar com subornos, mas que agora, com a pressão de Arthur e a reabertura do caso por tentativa de homicídio, era inevitável. O vazamento financeiro. No momento em que Bernardo cruzou o portão do Morumbi, Arthur apertou o de enviar em uma série de e-mails criptografados destinados ao Ministério Público Federal e aos principais acionistas minoritários da empresa. O confronto na mansão à distância. Enquanto isso, na mansão, o clima não era de paz. Eu conseguia imaginar a cena, pois conhecia cada detalhe daquele teatro de horrores. Lorena, sentada no quarto que um dia fora meu, tentando ninar um bebê que não conhecia seu cheiro, enquanto Otávio, no escritório lá embaixo, começava a receber as primeiras ligações de seus advogados e diretores financeiros. O telefone não para de tocar, não é, papai? Eu sussurrei para o teto do hospital, sentindo uma satisfação sombria começar a crescer em meu peito. Arthur recebeu uma mensagem em seu celular e me mostrou. Era um vídeo curto, gravado por um dos seguranças da mansão que ele havia subornado secretamente. Um homem que meu pai tratava como lixo e que não teve dúvidas em aceitar o dinheiro de Arthur. No vídeo, vi a sala de estar, a escadaria de mármore onde minha vida quase acabou, e um grupo de peritos da Polícia Civil entrando, segurando lanternas de luz ultravioleta e kits de reagentes químicos. Eu vi meu pai, Otávio, gritando com o delegado. Ele estava vermelho, a veia da testa saltada, vestindo seu roupão de seda, tentando impedir que os peritos subissem a escada. Você sabe quem eu sou? Eu podia quase ouvir as palavras saindo da boca dele. É a frase favorita de todo homem que acha que o dinheiro o torna um Deus. Mas o delegado não recuou. Pelo contrário, ele apresentou um novo documento.
Arthur sorriu ao ver a cena no tablet. O que é aquilo, Arthur? Perguntei. Um mandado de busca e apreensão de documentos contábeis e aparelhos eletrônicos. Não é mais apenas sobre a sua queda, Clarice. É sobre a lavagem de dinheiro. O Ministério Público aceitou a denúncia baseada no dossiê do seu avô. A queda da máscara. No vídeo, a câmera tremeu. Quando as luzes da sala foram apagadas para a aplicação do luminol. O que se seguiu foi a confirmação visual da minha dor. Sob a luz azulada, a escadaria de mármore travertino brilhou intensamente. Havia manchas de sangue que não tinham sido limpas adequadamente, rastro de onde meu corpo havia rolado. Mas o mais importante, havia marcas de mãos no corrimão e no topo da escada, marcas que indicavam uma luta, um empurrão deliberado, e não um desequilíbrio acidental. Ali, Arthur apontou para a tela. A posição das manchas de sangue e o padrão de respingo provam que você foi projetada com força. Não foi uma queda vertical, foi um arremesso. Eu senti uma náusea profunda. Ver a ciência confirmar a maldade do meu pai era diferente de apenas senti-la. Era real, era oficial. De repente, a porta do meu quarto se abriu. Drá! Valéria entrou, seu rosto estava sério, mas havia um brilho de vitória em seus olhos. Clarice, prepare-se. O juiz da vara de família acabou de revogar a liminar da Lorena. O relatório preliminar da perícia e a abertura do inquérito federal contra o seu pai mudaram tudo. A guarda temporária do Bernardo foi transferida para o Arthur, já que você ainda está hospitalizada. E eles? Perguntei, o coração martelando contra as costelas quebradas. O que aconteceu com o meu pai e a... Lorena? Valéria deu um meio sorriso. Seu pai foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para prestar depoimento sobre os crimes financeiros. Ele saiu de casa algemado, na frente de todos os vizinhos do condomínio. Lorena se trancou no quarto, mas ela também terá que responder por falso testemunho e fraude processual. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, respirei sem sentir que o ar estava em chamas. Mas eu sabia que não tinha terminado. Otávio Medeiros era como uma fera encurralada. Ele ainda tinha advogados, ainda tinha conexões. E Lorena faria qualquer coisa para não perder o status que o dinheiro do meu avô proporcionava. Eu quero ir para casa, Arthur. Eu disse, olhando para minhas pernas ainda imóveis sob o lençol. Eu não quero mais ficar neste hospital. Eu preciso estar perto do Bernardo. E eu preciso terminar isso. Você vai... Clarice, mas amanhã... Hoje você vai dormir sabendo que o homem que te empurrou está dormindo em uma cama de cimento. Naquela noite, o silêncio do hospital não era mais opressor. Eu sonhei com o Bernardo, mas no sonho, nós não estávamos na mansão. Estávamos em um campo aberto, longe do mármore frio e da ganância. No entanto, no fundo da minha mente, uma voz me lembrava. O império de Otávio estava sangrando, mas ele ainda não estava morto. E a vingança, para ser completa, precisava de um ato final que arrancasse não apenas o dinheiro dele, mas a única coisa que ele realmente amava, o seu orgulho. A saída do hospital não teve o brilho que eu imaginava nos meus momentos de delírio febril. Não houve uma caminhada triunfal pelos corredores de linóleo. Em vez disso, houve o som rítmico e metálico das rodas da minha cadeira de rodas e o cheiro persistente de antisséptico, que parecia ter grudado na minha alma. O sol de São Paulo, filtrado pela poluição e pelas nuvens carregadas que sempre pairam sobre a Marginal Pinheiros, ardia nos meus olhos desabituados à claridade. Eu segurava Bernardo no meu colo, sentindo o peso morno e reconfortante do seu corpo contra o meu colete de estabilização. Ele era meu norte, minha bússola de carne e osso. Arthur nos levou para o seu apartamento nos Jardins. Era um refúgio, de pé direito alto, com estantes repletas de livros antigos e um piso de taco de madeira que rangia suavemente, contando histórias de um tempo em que a nossa família ainda não tinha se transformado em um ninho de víboras. O silêncio daquele lugar era o oposto do caos da mansão do Morumbi, mas a paz era apenas uma ilusão temporária. Ele conseguiu o que queria, não é? Perguntei a Arthur, enquanto ele me ajudava a me acomodar em uma poltrona adaptada. Minha voz ainda soava estranha para mim, como se pertencesse a uma versão de Clarice que morrera naquele degrau. Arthur suspirou, servindo-se de um copo de água.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. O dinheiro do seu pai é um monstro com 1000 cabeças, Clarice. O habeas corpus foi concedido de madrugada. O argumento da defesa foi de que ele é réu primário, tem residência fixa e que a prisão preventiva era desnecessária e midiática. Ele está em prisão domiciliar, mas sabemos o que isso significa para um homem com os contatos dele. Ele ainda manda e desmanda por telefone. Senti um gosto amargo na boca. A justiça brasileira, às vezes, parece um labirinto onde as paredes se movem para deixar passar quem veste terno de grife. Otávio estava em casa, provavelmente sentado em sua poltrona de couro, bebendo um uísque de 18 anos, enquanto planejava como apagar o incêndio que o dossiê da Suíça iniciara. E a Lorena? Questionei, apertando a mãozinha do Bernardo. Ela sumiu. Os vizinhos dizem que ela saiu da mansão com malas grandes logo após a perícia. Beatriz está lá, sozinha, tentando manter as aparências com os funcionários, mas a holding está um caos. As ações da Medeiros Investimentos caíram 15% em uma única manhã. O mercado odeia escândalos de sangue. Nos dias que se seguiram, minha rotina tornou-se uma guerra de trincheiras. A fisioterapia em casa era ainda mais brutal. Marcos, o fisioterapeuta, vinha todas as manhãs. Ele montou um pequeno ginásio na sala do Arthur. Eu passava horas tentando fazer com que o meu cérebro se comunicasse com os meus pés. Era como tentar mover uma montanha usando apenas o pensamento. Sinta o chão, Clarice. Imagine que suas raízes estão tentando perfurar o taco, ele dizia. Eu suava, chorava e gritava de frustração. A dor na coluna era um lembrete constante da mão do meu pai nas minhas costas. Houve tardes em que eu quis desistir. Olhava para a cadeira de rodas estacionada no canto e pensava que aquela seria minha prisão perpétua. Mas então, Bernardo começava a balbuciar no tapete ao lado, tentando engatinhar, e eu percebia que ele estava aprendendo a se mover junto comigo. Se ele conseguia, eu também conseguiria. Em uma tarde de quinta-feira, o interfone tocou. Era a Dra. Valéria. Ela entrou no apartamento com uma expressão que misturava apreensão e uma satisfação sombria. Ela trazia um envelope pardo, selado com o timbre do Tribunal de Justiça. Eles tentaram uma última cartada, disse ela, sentando-se à mesa. Otávio e Lorena entraram com um pedido de conciliação extrajudicial. Eles querem oferecer um acordo de 10 milhões de reais, um imóvel em Miami e a renúncia total de qualquer queixa criminal em troca da sua assinatura. Eles querem que você declare publicamente que a queda foi um acidente causado por uma discussão acalorada, onde você se desequilibrou. Eu soltei uma risada seca, que terminou em uma pontada de dor na costela. Eles acham que podem comprar o meu perdão? Eles acham que 10 milhões de reais valem a minha capacidade de correr atrás do meu filho no parque? Não é só isso. Valéria continuou, sua voz baixando. Eles sabem que o Ministério Público Federal está prestes a oferecer a denúncia formal por tentativa de homicídio e lavagem de dinheiro. Se você aceitar o acordo e retirar o depoimento sobre o empurrão, o caso de homicídio enfraquece drasticamente. Eles estão desesperados, Clarice. A holding está sendo auditada, e o que eles encontraram é pior do que o Arthur imaginava. Seu pai não apenas lavou dinheiro, ele desviou fundos de pensão de funcionários para cobrir perdas em apostas de alto risco nas Ilhas Cayman. Olhei para Arthur, que estava parado junto à janela, observando o trânsito da Avenida Paulista ao longe. Arthur, se eu não aceitar, o que acontece? Ele se virou e seus olhos azuis brilhavam com uma determinação gélida. Se você não aceitar, nós vamos para o tribunal. E eu não vou apenas testemunhar contra ele. Eu vou apresentar a prova final que eu guardei para o momento certo. Uma gravação que o Dr. Arnaldo me deixou, feita no escritório da mansão um mês antes de ele morrer. Nela, Otávio confessa que pretendia neutralizar você e qualquer herdeiro que não estivesse sob seu controle total para garantir a sucessão da Lorena. O silêncio que caiu sobre a sala foi tão pesado que eu quase podia ouvi-lo. Meu avô sabia. Ele sempre soube do que o filho era capaz. E ele me deu a arma para me defender, mesmo anos depois de sua partida. Eu não quero o dinheiro deles, eu disse, cada palavra saindo como um decreto. Eu quero ver o meu pai perdendo a única coisa que ele realmente ama, o poder.
Eu quero que ele seja despojado do nome, da empresa e da liberdade. Naquela noite, algo milagroso aconteceu. Eu estava sozinha na sala, praticando os exercícios de respiração que o Marcos ensinara. Bernardo estava dormindo no quarto ao lado. Eu me segurei nos braços da poltrona e, ignorando o tremor violento nas minhas coxas, eu me ergui. Não foi uma posição elegante. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina e o colete de estabilização pesava 1 tonelada. Mas eu estava de pé. Pela primeira vez desde a queda, eu vi o mundo do alto. Eu dei um passo. A dor foi como um choque elétrico subindo pela medula. Mas eu não caí. Dei o segundo. Eu estava chorando-te, mas eram lágrimas de uma força que eu nunca soube que possuía. Eu caminhei até o espelho do corredor e encarei a mulher que me tornara. Eu não era mais o rascunho de ninguém. Eu era a sobrevivente de um monstro, e eu estava pronta para o ato final. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para a semana seguinte. O Fórum da Barra Funda seria o palco do nosso acerto de contas. Arthur e Valéria passaram os dias revisando cada vírgula do dossiê, mas o que ninguém esperava era o movimento desesperado de Lorena. No domingo à noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um vídeo. Lorena aparecia sentada em um quarto de hotel barato, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados. Clarice, por favor, ela soluçava. O papai enlouqueceu. Ele está dizendo que se eu não convencer você a assinar o acordo, ele vai contar para a polícia que a ideia de te empurrar foi minha, que eu planejei tudo. Ele vai me sacrificar para se salvar. Me ajuda. Por favor, somos irmãs. Eu olhei para a tela do celular, sentindo uma mistura de nojo e pena. Lorena, a eterna protegida, agora provava do próprio veneno do homem que ela idolatrara. A traição entre eles era o golpe final que eu nem precisei planejar. O que você vai fazer? Arthur perguntou entrando na sala e vendo o vídeo. O que eu deveria ter feito há muito tempo, respondi, bloqueando o número. Vou deixar que eles se destruam. A herança deles agora é o ódio que plantaram. E eu vou apenas colher a minha liberdade. O dia do julgamento final amanheceu com um céu de chumbo sobre São Paulo, aquela luz difusa e opressiva que parece pesar sobre os ombros de quem caminha pela Barra Funda. O cheiro de asfalto úmido e o som constante das buzinas e do trem que passa perto do Fórum Criminal eram o pano de fundo da minha ansiedade. Eu estava sentada no banco de trás do carro de Arthur, apertando as mãos uma na outra. Meus dedos estavam gelados, mas pela primeira vez em meses, eu sentia minhas pernas. Elas não eram mais troncos inertes, eram colunas de resistência, amparadas por órteses discretas sob a calça de alfaiataria escura. Você está pronta? Arthur perguntou, olhando-me pelo retrovisor. Ele vestia um terno impecável, o rosto barbeado, parecendo o herdeiro legítimo que meu avô sempre quis que ele fosse. Eu esperei por esse momento em cada sessão de fisioterapia, em cada noite de dor. Respondi, minha voz firme. Eu não vou apenas para testemunhar, Arthur. Eu vou para enterrar o passado. Ao chegarmos ao fórum, o burburinho era intenso. Repórteres de jornais locais e sites de economia se aglomeravam. O escândalo da Medeiros Investimentos tinha se tornado o assunto predileto da Faria Lima. Quando a porta lateral se abriu e eu saí do carro, houve um lampejo de flashes. Eu não usei a cadeira de rodas. Apoiei-me em uma bengala de mogno elegante e caminhei, degrau por degrau, sentindo o esforço em cada músculo, mas mantendo o queixo erguido. Cada passo era um não, para o meu pai. O salão do tribunal cheirava a madeira velha, papel guardado e café requentado. O ar-condicionado zumbia de forma monótona, tentando em vão dissipar o calor úmido que entrava pelas janelas altas. Quando entrei, o silêncio caiu sobre a plateia. No lado direito, sentado à mesa da defesa, estava Otávio Medeiros. Ele não parecia mais o titã da indústria que eu conhecia. O terno parecia grande demais para o seu corpo, que encolhera sob o peso das investigações. Ele não me olhou. Ao lado dele, Lorena chorava silenciosamente, usando um vestido preto sóbrio, tentando desesperadamente resgatar alguma simpatia do júri. A audiência começou com o depoimento técnico dos peritos.
O delegado explicou os padrões de sangue e a trajetória da queda. Quando as fotos da escadaria brilhando sob o luminol foram projetadas no telão, ouvi suspiros de horror na sala. As manchas azuis neon mostravam a violência do que acontecera, mas o momento em que o ar realmente pareceu faltar foi quando a doutora Valéria solicitou a reprodução da prova digital entregue por Arthur. Excelência, solicitamos a audição do arquivo de áudio recuperado de um servidor seguro na Suíça, gravado pelo Dr. Arnaldo Medeiros, disse Valéria, sua voz ecoando com autoridade. O som começou com um chiado estático, e então a voz do meu avô preencheu o tribunal. Era uma voz cansada, mas lúcida. Otávio, eu sei o que você está fazendo com as contas da holding. Eu sei que você vê a Clarice como um obstáculo. Se algo acontecer a ela ou ao filho que ela carrega, eu deixei instruções claras. Você não terá nada, nem o nome nem o dinheiro. Eu prefiro ver este império em cinzas do que nas mãos de um homem que odeia o próprio sangue. Em seguida, ouviu-se a voz do meu pai, ríspida e carregada de um desdém que me fez estremecer. O senhor está velho, pai. Clarice é fraca, uma idealista que não sabe o valor do que tem. Se ela não cooperar com a sucessão da Lorena, eu darei um jeito, um acidente, um surto. O mercado não perdoa os fracos e eu também não. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Meu pai finalmente me olhou. Seus olhos não tinham arrependimento, apenas o brilho doentio de uma fera acuada que ainda tenta intimidar. Eu sustentei o olhar. Eu não era mais a menina que implorava por uma migalha de afeto naquela mansão gelada. Quando chegou a minha vez de depor, caminhei até o centro da sala. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Contei tudo, desde o desprezo silencioso na infância até o momento em que senti as mãos dele nas minhas costas. Descrevi o som dos meus ossos quebrando e o terror de ver meu filho sendo arrancado de mim por uma irmã que o via como uma apólice de seguro. Meu pai me disse para me livrar disso. Eu disse, olhando diretamente para os jurados, mas isso é o meu filho. Isso é a minha vida. Ele não queria uma herança para a família, ele queria um troféu para o seu ego. Ele tentou me tirar a capacidade de andar, mas ele me deu a força para voar para longe dele. A sentença veio após horas de deliberação, enquanto o sol se punha e as luzes de neon da Barra Funda começavam a piscar lá fora. Otávio Medeiros foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e mais 12 anos por crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Lorena, por sua cumplicidade e fraude processual, recebeu uma pena de 5 anos em regime semiaberto. A mansão do Morumbi, o símbolo de toda a nossa dor, foi confiscada para o pagamento de indenizações aos fundos de pensão que meu pai lesara. 6 meses depois, o cheiro de terra molhada e grama recém-cortada era o que eu sentia agora. Eu não morava mais em um palácio de mármore. Eu vivia em uma casa pequena e arejada no interior de São Paulo, perto de uma escola onde eu voltara a lecionar pedagogia. A varanda era de madeira simples, e as flores nas jardineiras eram cuidadas por mim, sem a ajuda de jardineiros uniformizados. Eu estava em pé na grama, sem bengala, observando Bernardo dar seus primeiros passos firmes em direção a Arthur, que estava agachado a alguns metros. Arthur tornara-se o administrador judicial do que sobrara da holding, limpando o nome da família e transformando a empresa em algo ético. Mas, para mim, ele era apenas o tio que salvou nossas vidas. Minha mãe, Beatriz, tentara me procurar algumas vezes, vivendo agora em um apartamento simples de um quarto, sustentada por uma pequena pensão que Arthur liberava. Eu ainda não estava pronta para perdoá-la pelo seu silêncio, mas não sentia mais ódio. O ódio é um fardo pesado demais para quem está aprendendo a caminhar novamente. Peguei Bernardo no colo e o ergui em direção ao céu. Ele riu, um som puro que parecia apagar todas as memórias daquela escada maldita. Olhei para as cicatrizes nas minhas pernas, marcas que eu nunca esconderia. Elas eram um mapa da minha libertação. A verdadeira herança que recebi do meu avô não foram as ações ou o dinheiro suíço. Foi a chance de quebrar o ciclo de dor.
Foi o direito de ser uma mãe presente, em uma casa onde o amor não tem preço e onde ninguém precisa ser uma obra-prima para ser amado. Eu caí como uma vítima, mas me levantei como a arquiteta do meu próprio destino. E se enquanto o sol terminava de se pôr no horizonte, eu soube que, finalmente, a queda tinha terminado. Eu estava, em todos os sentidos, em solo firme.